Boa noite, primeiramente. Vamos para mais uma mensagem da nossa série de estudos sobre as distorções da fé, que é essa sequência que temos feito. E hoje será a mensagem conclusiva, a mensagem final sobre esse assunto que eu estarei trazendo. E para isso, para então darmos início, vamos abrir lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Aqui em Hebreus 11, vamos estar lendo primeiramente dos versículos 1 a 3. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, o- porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aqui, a carta aos Hebreus é uma carta que não tem um autor creditado diretamente pela Bíblia, mas é comum o entendimento majoritário de que tenha sido escrita por Paulo. E o objetivo dessa carta, ela é escrita, como o próprio nome diz, escrita aos Hebreus, mostrando todo o propósito de toda a história de Israel, de toda a lei que foi entregue, do que eles viveram, e o cumprimento dessas coisas em Jesus Cristo. E desde o começo, desde o princípio, todas as coisas apontavam para Cristo e tudo se cumpre em Cristo, e que a fé ela é superior à lei, de que eles não deveriam temer a vida na fé, porque esse é um problema, assim como nós já vimos durante essa série, o problema dos judaizantes, em que os gentios eram pressionados, eram constrangidos a seguir a lei, também existia uma perseguição contra esses judeus que se convertiam ao cristianismo, para que eles retornassem à prática da lei, voltassem à prática do judaísmo. E essa carta, então, ela é escrita com esse propósito de confortar e de mostrar essa verdade de toda a Bíblia, que toda a escritura ela é direcionada para Cristo. Então, nós vemos lá no Antigo Testamento a lei, vemos os patriarcas, vemos todas as coisas que aconteceram, e tudo isso aponta para Cristo, tudo isso tem seu cumprimento em Cristo. E quando o autor então escreve aqui o capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, ele diz aqui no versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então aqui é uma definição do que é a fé. O mundo ele tem uma noção muito distorcida do que é a fé, e às vezes pode não ser realmente muito claro. Mas a fé não é um mero acreditar. Não é simplesmente acreditar que Deus existe. Isso os demônios fazem. Ah, os próprios demônios acreditam que Deus existe e eles temem muito a Deus. Ah, então, acreditar em Deus não é a fé. A verdadeira fé, ela vai muito além disso. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a verdadeira fé não é só eu acreditar que algo existe, que algo funciona de determinada maneira, mas é isso moldar toda a minha vida. Isso moldar tudo aquilo que eu vou, a forma que eu vou viver, não é mais baseada no que eu acho, deixo de achar, mas é baseado nessa fé, nisso que eu acredito. Então, o fato de eu acreditar que Deus não só existe, mas Ele é perdoador, de que Ele estendeu sua mão para mim, que limpou meus pecados, e assim agora eu sou chamado de filho de Deus, não mais pecador, não mais rebelde, não mais apenas uma criatura de Deus, condenada ao inferno, mas sim filho de Deus. Isso muda toda a forma que eu tenho que viver. Agora, se eu vou tomar alguma decisão na minha vida que vai mudar a minha vida, essa não é mais uma decisão que eu faço pensando no que é melhor para mim, mas eu pensando no que vai ser a vontade de Deus, no que agrada a Deus. E a fé, ela é isso. O que nós vemos ao longo desse estudo inteiro, distorções da fé, de maneira em que os personagens, um povo, ah,
agiu de maneira contrária a algum princípio da fé. E, e a fé é justamente isso de viver completamente balizado, baseado no que é a vontade de Deus. Então, nesse estudo, nós vemos que, por momentos, um personagem ele deixou a vontade de Deus em um motivo ou outro de lado, e como isso trouxe consequências graves para aquela pessoa, para aquele povo. E então, nesse versículo 1, nós temos essa definição do que é a fé. Não é um mero acreditar, não é simplesmente acreditar que alguma coisa é, que alguma coisa existe, mas sim ter sua vida completamente moldada por isso. É o firme fundamento. E no versículo 2, que diz: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, aqui no versículo 2, nós vemos que, e se nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que os patriarcas, o povo de Israel, os profetas, todos eles viveram em um período onde Cristo ainda não tinha vindo. O Messias, que era a promessa de que viria para libertar, ele ainda não tinha vindo. E todos eles viveram e morreram com essa esperança. Como diz aqui, é a esperança daquilo que se espera, das coisas que não se veem. Então eles morreram com essa esperança viva. E eles não tinham certeza de como seria a vinda de Cristo, eles não tinham certeza de quando Cristo viria, de quando o Messias viria. Eles nem sabiam que era Jesus Cristo, o Messias que viria, mas eles sabiam que esse Messias viria e mesmo sem saber quando, mesmo sem saber aonde, mesmo sem saber em que circunstâncias, eles depositaram toda a sua fé nisso. Eles viveram, moldaram suas vidas por isso. Então, isso é a verdadeira fé. E é isso que eles viveram e alcançaram testemunho, como diz aqui no versículo 2, né? Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Isso acontece também porque, uma vez que nossos olhos da fé são abertos, uma vez que o pecador ele é salvo por Deus e agora ele vive pela fé e não mais de acordo com os preceitos do seu coração, então a fé ela passa a ser lógica, passa a ser o mais lógico a ser feito. É muito comum que pessoas céticas desconsiderem a fé, desconsiderem aquilo que é metafísico e busquem agir só naquilo que eles podem ver, naquilo que eles podem palpar, naquilo que eles podem encostar e ter claramente com 100% de verificação, que é um fato. E se a gente for viver dessa maneira, isso é muito limitado. E isso não vai mostrar a total realidade dos fatos, porque o mundo ele não é composto só daquilo que é físico, só daquilo que se pode ver, daquilo que se pode entender. Existe Deus que criou todas essas coisas e que é muito maior do que todo este mundo, do que toda essa criação. E quando nós lemos na Bíblia, Deus dando princípios para nós seguirmos, Deus dizendo para aqueles homens do passado o que eles deveriam viver, aquilo que eles deveriam fazer, isso é muito mais lógico, seguir isso é muito mais lógico do que buscar qualquer evidência física, evidência científica, do que querer buscar alguma coisa que possa comprovar isso. Não, mas Deus está dizendo isso, mas como é que eu posso então comprovar que Deus está falando a verdade? A fé, ela torna a seguir a vontade de Deus muito mais lógico do que buscar alguma outra coisa. É claro que nós vamos sim buscar entender aquilo que podemos entender. A fé ela também é racional, mas existe muita coisa neste mundo que nós não podemos entender, não conseguimos compreender totalmente. E isso nós vivemos pela fé. E isso, a fé que tem que balizar os nossos caminhos. E seguindo, no versículo 3, diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé, ela é muito mais. é, Quando nós temos a fé, a nossa compreensão deste mundo funciona. Funciona, muda. A nossa compreensão de tudo que acontece ao nosso redor é alterada por conta da fé. Nós entendemos então que esse mundo em que vivemos não é só uma grande coincidência, um grande acidente estatístico que condicionou todas as coisas assim da maneira que é.
nós entendemos que Deus escolheu que as coisas fossem da maneira que são. A palavra mesmo diz que até os fios de cabelo na nossa cabeça são contados. E Deus cuida de cada detalhe deste mundo, na minúcia deles. Deus conhece todas as particularidades de sua criação. E quando nós temos a fé, nossos olhos da fé são então abertos. Nós conseguimos entender isso, que apesar das dificuldades, apesar de tribulações que podem surgir e que surgem, ah, nós não estamos ao léu, não estamos abandonados, mas Deus está por trás de tudo. E se formos firmes nele, se realmente nos apegarmos à nossa fé, então não precisaremos temer nada. Isso não quer dizer que a tribulação não vai acontecer porque temos fé, mas quer dizer que estaremos seguros nela e teremos descanso, teremos conforto em todas as coisas. E, e também a fé, ela... Bom, ao longo desse estudo, nós vimos diversos detalhes de distorção da fé que acontecem. E aqui explica que mostra como a fé é o motor que move a nossa vida. Se nós temos, então, fé, nós temos que ser movidos por ela. E ao longo desse estudo nós vimos alguns exemplos de como que isso pode ser distorcido e de como essa distorção pode nos gerar consequências. E primeiro caso, nós vimos o povo de Israel, lá em Jeremias 7. Nós vimos, então, que quando eles pararam de olhar para Deus, quando eles tiraram Deus do primeiro lugar, do trono de seus corações, então buscaram viver seus desejos, buscaram viver da maneira dissoluta que eles estavam vivendo ali. Então a gente vê que logo mais Deus mandou o cativeiro para eles, veio então a Babilônia e os levou em cativeiro. E Deus os avisou vez após vez, recorrentemente, e eles não quiseram dar ouvidos, então a consequência do pecado deles veio, da rebeldia deles veio. Quando nós olhamos então também para o segundo caso de Jeroboão, nós vemos ali como ele distorceu o culto a Deus para seus propósitos políticos. Ele tinha receio em relação ao o povo voltar para o Reino do Sul e que ele ficaria então sem ninguém para apoiá-lo, ele então seria morto. Ele então distorce todo o culto a Deus, introduz idolatria. Isso não porque ele era um idólatra convicto, mas porque ele queria usar isso de alguma maneira para prender o povo ali. E a gente vê então toda a consequência que isso teve, não só para o reinado dele, onde ele sofre um golpe de Estado. Não, ele não, seu filho sofre um golpe de Estado. Ele termina o reinado dele e passa para seu filho, mas a casa dele é exterminada, como Deus havia prometido. E a consequência que isso tem no Reino do Norte, em todo o povo de Israel, como que aquele reino passou a ser governado apenas por reis maus. E nós temos o terceiro exemplo também de Pedro. Não, mentira. O terceiro exemplo que nós vimos foi o de Ananias e Safira, que ao verem como o povo, toda a igreja de Jerusalém vivia em comunhão, vivia compartilhando, tinha todas as coisas em comum, e eles queriam também serem louvados por isso, por participarem disso. Então eles fazem aquele negócio onde vendem uma propriedade e dão metade do valor, porque eles não tinham de fato essa generosidade dentro deles. Eles só queriam o prestígio de serem reconhecidos como generosos e não serem generosos de verdade. Então, porque o coração deles não estava querendo de fato louvar a Deus, mas serem eles louvados, então a gente vê a consequência que acontece ali. A vida deles é ceifada ali no momento. Então temos o quarto exemplo também ali de Pedro em Antioquia, em que ele se constrange de estar comendo ali com os gentios e se afasta quando chegam os judaizantes. E como que isso foi uma vergonha para ele ali no momento. Foi repreendido na cara ali por Paulo. E, e como isso é realmente uma mancha no apostolado de Pedro. Claro que Pedro foi muito fiel, nós vemos ao longo de toda a palavra, todas as cartas, não só nas cartas de Pedro, mas nós vemos
outras referências, nós vemos como Pedro era de fato dedicado à obra de Deus, mas isso é algo que de fato marca ali de maneira negativa o apostolado então de Pedro. Nós vimos também o último exemplo na semana passada ali de Jefté, em que por ele não ter sua confiança totalmente calcada em Deus, ele já tinha sido abençoado pelo Espírito de Deus para poder vencer aquela guerra, aquela batalha, e ele, por não confiar totalmente e por também não ter o discernimento correto, ele faz aquele voto tolo, onde independente de se a filha dele foi sacrificada naquele voto ou se ela foi consagrada, como mostrei que existem essas duas leituras daquele texto, independente do fim que teve toda essa situação, aquele voto foi completamente desnecessário e não vem de um lugar de fé, de um lugar de querer verdadeiramente adorar a Deus, mas vem de uma falta de confiança do coração dele, de uma falta de discernimento do que era a verdadeira vontade de Deus. Então nós vemos essas distorções, vemos esses momentos em que a fé foi torcida, esses exemplos que nós temos nas Escrituras, e a consequência que cada um desses episódios teve, e o que isso pode causar de mal. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver os exemplos positivos que nós temos de fé. Nós temos diversos momentos em que a fé é torcida ao longo do texto bíblico, mas nós também temos exemplos positivos que podemos usar de referência para nós. E existem muitos exemplos desses mesmos personagens que foram citados. Nós vimos Israel, lá em Jeremias, sendo um povo completamente rebelde, com o coração completamente distanciado de Deus. Mas nós vemos diversos momentos onde o povo de Israel se arrepende e busca a Deus fielmente. Naquele texto mesmo de Juízes, quando vimos o caso de Jefté, anteriormente o povo ele estava sendo rebelde a Deus, mas verdadeiramente eles se arrependem do seu pecado e buscam o Senhor, buscam o perdão do Senhor genuinamente. De maneira que o próprio texto ali diz que Deus não podia se conter de misericórdia, ele viu essa contrição genuína do povo, ele não podia conter mais sua misericórdia, então ele manda o libertador, que no caso ali foi Jefté. Então nós vemos esse mesmo povo que por diversas vezes é repreendido pela sua rebeldia, também sendo um povo que diversas vezes busca a Deus e se arrepende genuinamente e busca ao Senhor. E como que isso é a fé verdadeira? A vontade de Deus é de que o seu povo se arrependa. Se nós pecamos contra Deus, se nós agimos contra a vontade do Senhor, nós não devemos nos apegar, dobrar a aposta e seguir na rebeldia, mas é a vontade de Deus que nós deixemos todo orgulho, todo o pecado para trás e nos coloquemos, nos prostremos perante Ele e realmente busquemos seu perdão, busquemos reatar essa comunhão com Deus. Ah, nós vemos o caso de Pedro, que nesse momento, lá em Antioquia, ele vacilou, mas que viveu realmente um apostolado fiel a Jesus Cristo. Nós vemos que antes ele tinha negado a Jesus Cristo 3 vezes, e posteriormente ele é, por 3 vezes, perguntado por Cristo se ele o ama, onde Jesus pergunta para ele: Pedro, ama-me? Então 3 vezes Pedro responde e Jesus pede então para que Pedro cuidasse da sua igreja, cuidasse de suas ovelhas. E assim Pedro fez até a sua morte. Nós vemos ali o caso de Jefté, onde ele foi tolo, onde o seu voto, que veio da falta de confiança, teve uma grande consequência, e essa consequência o perseguiu até o resto da sua vida, porque sua filha não estava mais com ele. O seu voto teve uma consequência concreta, mas apesar disso, ele foi fiel. Ele libertou o povo e ele seguiu liderando o povo. Foi juiz sobre o povo de Israel por 6 anos após aquilo. E essa é uma das razões, inclusive, pela qual ele figura aqui no capítulo de Hebreus 11 como um dos heróis da fé, como esse exemplo de fé que nós temos. Nós gostamos de colocar esse título, Heróis da Fé. Na verdade, são esses exemplos que temos de fé ao longo da história bíblica. E Jefté aparece nesse capítulo, ele figura aqui, justamente porque ele viveu, apesar de ter esse episódio grave em sua vida,
Ele viveu a fé, teve uma vida realmente onde ele buscou a glória de Deus, buscou glorificar o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o caso de Jeroboão, bom, ele era de fato um rebelde convicto. ah, mas quando nós vamos então pensar no exemplo da liderança, porque o caso de Jeroboão nós pegamos para estudar o perigo da liderança ser corrompida, do culto a Deus ser corrompido, nós vemos então que Jeroboão ele faz isso e ele realmente era um rebelde convicto. Mas quando nós olhamos para um outro líder que também pecou, mas que foi fiel a Deus, nós temos talvez o maior exemplo que seja o rei Davi, onde ele teve um pecado, alguns pecados graves, ah, o adultério, o assassinato que ele cometeu, e que isso gerou uma grande consequência para sua família, para todo o reino de Israel. Todo o reino ele sofre por conta do pecado de Davi. Isso ecoa ao longo da história de Israel, por conta daquele pecado que ele comete. Mas mesmo assim, Davi é chamado como tendo o coração segundo Deus. Não porque Deus tolera o pecado ou então aceita que se peque e seja dessa maneira, mas porque nós vemos que Davi de fato era fiel a Deus. Nós vemos ali no Salmo 51, onde ele já está angustiado, ele não consegue mais viver naquele estado em que ele estava, escondendo seu pecado de Deus. Ele mesmo diz ali que sua pele se apegou aos seus ossos. Ele não conseguia mais viver distante de Deus. Ele precisava do perdão, ele precisava restaurar essa comunhão. E nós vemos então Davi que pecou grandemente contra Deus. O seu pecado teve grandes consequências, mas apesar disso, ele é um exemplo de fé porque ele se despojou de todo orgulho, se despojou do pecado que ele carregava e buscou a Deus, buscou ser fiel ao Senhor. Então nós temos diversos exemplos negativos de quando a fé é torcida, mas nós também temos exemplos positivos que devemos nos espelhar, de quando a fé é cumprida, de como que apesar do pecado, a porta está sempre aberta. Deus está sempre disposto a perdoar o pecador, perdoar aquele que ele tem por filho. E um outro texto interessante para nós vermos o que Deus espera de nós, o que Deus quer que seus servos façam, como ele espera que a fé seja operada, é lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15, no versículo 22. Aqui no versículo 22 diz: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aqui, neste é um episódio em que, logo após o momento em que Deus rejeita o rei Saul por conta dos seus diversos desvios da vontade de Deus, e neste momento, então, Deus rejeita Saul. E aqui temos uma explicação através do profeta Samuel do porquê que isso aconteceu. Saul não prezava pela vontade de Deus. Ele cumpria ali os rituais, cumpria ali as coisas, a liturgia do culto a Deus, mas o coração de Saul não estava em Deus. A sua confiança, a sua esperança, o motivo, a razão pela qual ele lutava, pela qual ele liderava o povo, não era para a glória de Deus, não era para Deus que ele fazia todas aquelas coisas. E então Deus rejeita Saul neste momento. Esse é um texto interessante porque ele encapsula muito bem o que é a vontade de Deus. Deus não quer de nós uma mera liturgia, um mero, nos nossos dias de hoje, um mero vir à igreja, cantar hinos, ouvir da mensagem, voltarmos para nossas casas para vivermos da maneira que bem desejarmos. O que Deus espera é um coração obediente, é um coração que atente para a sua vontade. E esse é um texto interessante para isso, porque ele acontece no meio do Velho Testamento, durante a vigência da lei. E para aqueles que pensam que a lei
pode salvar, que a lei, que as obras podem ter algum valor na salvação, isso já mostra que não existe qualquer valor na lei para poder salvar. Porque mesmo nessa época em que a lei de Deus era vigente, que os sacrifícios, os rituais eram praticados, Deus aqui diz através do profeta que o que ele deseja não são sacrifícios, não são o cumprimento desses rituais, mas o que ele deseja é um coração obediente. O que ele quer é a obediência dos seus servos. E isso desde Abraão, que a promessa que Deus faz a Abraão de que ele teria um grande povo da sua descendência, isso não vem por conta que Abraão cumpriu a lei de determinada maneira, mas vem porque Abraão teve fé. A promessa inicial sempre foi pela fé. Nós temos a lei, mas a lei não substitui a fé. A lei vem para mostrar que o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não pode ser nada. Ele não pode alcançar a Deus, alcançar comunhão com Deus, o perdão de Deus, sozinho, pelas suas próprias obras. Ele não pode alcançar a eternidade por si mesmo. Todo homem é pecador. Qualquer homem que nasce neste mundo, qualquer pessoa que vive, ela é pecadora, ela está distante de Deus, está sendo rebelde contra Deus. E todos nós precisamos do perdão do Senhor. Todos nós precisamos disso. E isso vem pela fé. Nenhum outro meio. Não é pela lei, não é por obras, mas é pela fé. E desde o Velho Testamento, no meio do Velho Testamento, nós vemos esse texto que declara isso de maneira clara, de maneira inconfundível. Nós vemos então no Novo Testamento que Jesus Cristo cumpre essa lei, morre naquela cruz, sendo um sacrifício perfeito, carregando então todo o pecado sobre si. E todo o pecado que foi cometido até aquele momento, mas também todos os pecados futuros. Todos nós que vivemos hoje em dia e cremos em Jesus Cristo e entregamos nossa vida a Jesus, nossos pecados ainda não tinham sido cometidos naquele momento em que Cristo morre naquela cruz. Mas ele morreu também por esses pecados que nós cometemos hoje. E isso que é a fé. Viver tendo todas as certezas, ouvindo todas essas coisas que eu falei aqui agora, e não apenas concordando, falando, faz sentido, é isso mesmo, mas tendo plena convicção delas, que essas coisas são verdade, e que essas coisas têm que balizar as nossas vidas, de que todas as decisões que nós vamos tomar, todos os passos que nós damos em nossas vidas, são baseados, são firmados nessas coisas, nessa palavra que está aqui, em todas essas promessas, em toda essa descrição de que Cristo cumpriu a lei, cumpriu o sacrifício que deveria ser feito para perdoar nossos pecados. Então, acreditar nele, confiar nele, para termos então esse perdão. E algumas exortações que nós podemos tirar. Primeiro, o que nós vimos lá em Hebreus 11:1, de que a fé vai muito além do que apenas acreditar em Deus, do que acreditar que existe Deus, do que acreditar que Deus é bom. Ela é o firme fundamento. Ela é aquilo que está no nosso coração e que está firme dentro de nós. Não existe nenhum outro princípio que nós podemos ter em nossas vidas que seja maior do que a nossa fé em Cristo. A fé em Cristo, ela tem que ser o firme fundamento. E se nós somos salvos, nós somos realmente salvos por Jesus Cristo, esse tem que ser o nosso firme fundamento, a fé. Toda a nossa vida tem que ser pautada por isso, pela fé que nós temos. E como tem sido pregado recentemente, nós não temos diversas vidas. Nossa vida não é segmentada. Aqui eu tô na igreja, eu vou falar que nem crente, eu vou ter um vocabulário de crente, eu vou agir que nem crente. Mas quando eu for pro meu trabalho, amanhã, vou estar lá em São Paulo no meu trabalho, ali eu vou estar no meu trabalho, eu vou ter um linguajar corporativo, eu vou me importar de maneira corporativa, eu vou ser o Gabriel corporativo. Então quando eu tô em casa, aqui é meu lazer, e aqui eu não vou ligar pra nada, aqui eu não tô nem aí pra nada. Eu tenho que ser minha vida tem que ser uma só. Eu tenho que, em todos os momentos, viver pautado por essa fé. Seja aqui na igreja, seja no meu trabalho, seja na minha casa. Ah, claro que em cada situação eu vou agir de determinada maneira, porque cada contexto requer um nível de formalidade, um nível de decoro, né, em relação a isso que eu estou falando, mas
o meu princípio tem que ser sempre o mesmo, de glorificar a Deus, onde quer que eu esteja. E um segundo ponto que nós podemos ver, pegando principalmente de exemplo ali o caso de Israel, é que Deus está sempre pronto para nos perdoar. Então, se não irá acontecer conosco em um momento de praticarmos algum desses erros que nós vimos aqui, de distorção da fé. Podemos em algum momento agir não de acordo com aquilo que Deus quer de nós, porque nós queríamos muito alguma outra coisa. Nosso coração desejou tanto alguma outra coisa que nós não atentamos para a voz de Deus. Pode ser que em algum momento nós sejamos covardes em relação a algo que confronta a palavra de Deus, assim como Pedro foi lá em Antioquia. Pode ser que em algum momento nós sejamos tolos e façamos algo que não é da vontade de Deus, que podemos fazer algum voto tolo, podemos dizer alguma coisa que não deveríamos, assim como Jefté fez naquele momento. Ah, Enfim, existem diversos momentos em que nós vamos agir em desacordo com a nossa fé. Não porque nós somos abertamente hipócritas, não porque nós somos completamente rebeldes, mas porque nós estamos na carne e o pecado está sempre nos rodeando. Em algum momento nós vamos vacilar e vamos pecar. Isso não deve nos levar a querer nos esconder de Deus, a querer evitar Deus, assim como Adão fez, assim como Davi fez, porque isso não vai nos levar a nada. O que nós devemos fazer é justamente como Davi, lá no Salmo 51, como o povo de Israel em diversos momentos, como nós vimos lá em Juízes 10, realmente nos arrependermos, nos prostrarmos perante Deus, nos despirmos de todo orgulho, largarmos o pecado para trás e realmente nos humilharmos perante o Senhor, pedindo pelo seu perdão, buscando o perdão, porque Deus está pronto a nos perdoar. Qualquer erro que nós vemos a cometer, Deus vê todas essas coisas e Ele está pronto para nos perdoar. Basta que nós nos acheguemos a Ele, então entreguemos tudo isso nas mãos dele. E, apesar disso, nosso pecado ele é perdoado, só que isso não quer dizer que as consequências dos nossos erros não vão acontecer. Nós vemos ali o caso de Jefté, o caso de Davi, em que o erro deles foi perdoado, certamente Deus perdoou, tanto que nós vemos a Escritura os colocando como exemplos de fé. Então o pecado deles foi definitivamente perdoado, porém o erro deles teve consequência. No caso de Jefté, não teve mais sua filha, seu voto foi cumprido nela. Em Davi, em que toda a sua família, todo o reino ali sofre consequências por conta do pecado de Davi. E apesar do perdão, as consequências elas existem. Nós então devemos atentar que nós iremos pecar em algum momento, nós vamos receber o perdão, mas que essas consequências existem. Então, cabe a nós, é nossa responsabilidade sempre sermos vigilantes, sempre olharmos para a nossa vida e vermos aquilo que é nosso ponto de fraqueza, aonde nós estamos sendo tentados, aonde que nós estamos próximos de cair e realmente evitar, realmente correr contra isso. Porque realmente isso traz consequências para nós. O pecado, ele vai ser perdoado, mas ele vai ter as suas consequências. E como entendo que não pode faltar num estudo como esse, também esclarecer que o perdão de Deus, a graça que Deus nos dá, ela não é razão, não é justificativa para que nós pequemos. A própria Bíblia diz isso lá em Romanos 6, que já que nós temos a graça, então vamos pecar para que ela abunde? Claro que não, isso não faz sentido. O próprio texto ali vai colocar, Paulo ali na sua descrição vai dizer que não faz sentido nenhum nós tendo recebido a graça de Deus, tendo a fé, vivermos no pecado. Não é uma mera proibição, Paulo dizendo que não podemos pecar porque recebemos a graça de Deus, mas ele coloca ali que não faz sentido o cristão, aquele que se diz cristão, viver em pecado, viver entregue ao pecado, porque isso não é da fé, isso não é, a graça não foi entregue, você não recebe a graça para viver dessa maneira. Isso é algo que não é compatível, não faz sentido um cristão ele desejar e viver ativamente no pecado, engajar ativamente no pecado,
Porque isso não é o natural da fé, não é o natural da graça de Deus. E a conclusão que nós temos de todo esse estudo é de que todas essas coisas são perigos para nós. Ah, todos esses sintomas que nós vimos, o caso de Israel, lá em Jeremias, o caso de Jeroboão, o caso de Ananias, Safira, todos eles são torções da fé em pontos específicos. Nós vimos ali Jeremias, onde o coração do povo estava distante, onde, no caso de Jeroboão, ele distorceu o culto a Deus, onde no caso de Ananias e Safira, o objetivo deles, o destinatário da fé deles, do culto deles, não era para Deus, não era para a glória de Deus, mas era para a glória própria. Todos esses casos que torcem a fé em pontos específicos, de maneiras diferentes, são coisas que são perigosas para nós também. São riscos que existem para nós em nossas vidas também. Nós devemos atentar para cada uma delas e realmente não vigiarmos para não cairmos nelas. E esse era o estudo que eu tinha para trazer, irmãos. Essa era a mensagem que também tinha para hoje. Agradeço pela atenção. Deus abençoe.